Sejam eles oficiais ou criados por fãs, temos muitos exemplos de universos alternativos da Equestria que conhecemos. Fala, gente bonita, eu sou a Mia e hoje nós vamos falar sobre os universos alternativos de My Little Pony e suas histórias. Para isso, eu vou separar esse vídeo com 3 tópicos, como os universos que vimos dentro do desenho, os dos quadrinhos e os criados por fãs. Então, bora lá! A 5ª temporada foi definitivamente um prato cheio para quem gosta desse assunto, já que nos últimos 2 episódios vemos um monte deles por aí, então vamos começar exatamente por esses. Nesse episódio, Starlight Glimmer lança um feitiço que permite que ela viaje pelo tempo, e com esse poder, ela consegue impedir que a Rainbow Dash faça o arco-íris sônico das maneiras mais criativas, diga-se de passagem, e por consequência impedindo que as Many Six se conheçam. Esse ato criou um monte de linhas do tempo de universos bagunçados em que os vilões mais conhecidos do desenho conquistam Equestria. O primeiro universo que aparece nesse episódio é bem sem cor, puxado para um tom de bege e sépia, bem poluição mesmo, mas até que não tem tantas mudanças assim. Esse é um universo em que Flynn e Flan conseguiram o rancho maçã doce para eles. Lembram deles? Lá da 2ª temporada? Se não lembram, eu vou refrescar a memória de vocês. Esses 2 unicórnios gêmeos tentaram chamar a atenção dos pôneis e desafiam os Apples para uma competição de fabricação de cidra, apostando sua casa. Que sufoco! E nesse episódio vemos exatamente o que teria acontecido se eles tivessem realmente conquistado essa aposta. Podemos ver os Apples trabalhando no rancho, que agora funciona como uma espécie de fábrica, todos uniformizados, tristes, e se você já achou isso ruim, é porque não viu o resto. A Applejack explica que quando o Império de Cristal retornou, o Rei Sombra forçou todos os pôneis de cristal em seu exército e começou a travar uma guerra total contra a Equestria. E a cereja do bolo, o resto das Many Six agora servem como membros do exército da princesa. Simplesmente bizarro e assustador pensar em como a Twilight e suas amigas são importantes para a segurança de Equestria. Enfim, continuando, o próximo universo que é apresentado nesse episódio, e sinceramente um dos meus favoritos, é o universo em que a rainha Chrysalis conseguiu se casar com o Shining Armor e invadir Canterlot. Nesse universo, vemos que os pôneis criaram uma base de resistência dentro da floresta sempre livre e são lideradas por Zecora. O visual desse universo é tão agradável. Não sei se é porque é tudo tão verdinho e natural, mas eu gosto. Mas definitivamente não deve ser legal viver em um lugar em que você não tem certeza de se seu coleguinha é realmente ele ou uma criatura que consegue mudar de forma. Assustador pensar por esse lado, mas enfim. Acho que o auge de tudo isso é a Zecora como líder. Ela usa uma seiva mágica para tentar identificar inimigos e podemos ver um lado mais poderoso e de liderança dessa pônei que merecia mais atenção no desenho. Esse próximo universo aqui também tem seu charme. A Twilight acaba em uma realidade diferente das outras. Ao invés do sol, está tudo escuro e só por isso já podemos adivinhar quem foi o vilão da vez que foi vitorioso. Isso mesmo, a princesa Luna, quer dizer, Nightmare Moon. Como resultado da linha do tempo ser alterada novamente, o castelo das 2 irmãs que fica dentro da floresta sempre livre ainda está de pé, o que não faz muito sentido para pensar, já que quando a Twilight derrota ela, esse castelo já estava em ruínas. Possivelmente ele foi reformado. Enfim, agora Nightmare Moon governa Equestria e Harriet e Rainbow Dash são suas seguidoras. É bem interessante ver o castelo que estamos acostumados a ver em ruínas inteiro e arrumado. E os uniformes também são um charme. Olha aí eu elogiando a vilã, gente, quem diria? O próximo universo que eu vou mostrar aqui na minha cabeça não faz sentido, já que naquele momento do desenho, ele era o vilão mais atual, o último derrotado e de uma força descomunal, que era o T-Rex. Ele roubou a magia de Equestria, destruiu a casa da Twilight, ainda não superei isso. Mas aí a Twilight acaba nesse universo e vemos ele destruindo tudo. Sim, gente, só ele lá, com a magia dele, apontando para o chão e destruindo tudo. Tipo, beleza, ele é brutão, faz o que quer, mas cara, ele realmente teve todo esse trabalho só para ficar dia e noite destruindo terra e pedra? Normalmente os vilões têm algum propósito maior do que virar o maior fazendeiro de Equestria. Brincadeiras à parte, esse universo é, na minha opinião, o mais caótico de todos, exatamente por ele estar destruindo tudo. Não conseguimos nem identificar o que é Ponyville e o que não é mais.
humanos. Assustador ver o poder que esse vilão teve e ainda tem nesse universo. Agora, um dos favoritos do público e definitivamente mais divertido é o universo em que o Discord domina tudo. Caótico, gente. Nesse podemos ver uma pilha de pelúcias da Apple Bloom, as princesas Celeste e Luna como palhaços correndo de um lado para o outro e tortas caindo do céu. Por mais que seja apenas um vislumbre desse universo, acho que em 5 segundos que vemos ele, já entendemos a situação que está Equestria. Fico pensando se nesse universo a Fluttershy seria governante de Equestria junto com o Discordia. Eu shippo. Mentira, não shippo não. E só para não ficar com essa dúvida só pra mim, onde está a Twilight dessas realidades? Será que foi capturada? Será que ela ainda é um unicórnio? Ou acabou de um jeito ou de outro virando parte da realeza? Comenta aqui pra mim o que você acha. Falando nisso, esse outro universo que vemos no desenho é vazio. E na verdade o desenho não explica o que aconteceu ali, mas não seria eu se não tivesse uma teoria, não é mesmo? E eu acho que sei exatamente o que causou essa destruição toda. E eu sei que vocês vão rir, mas a minha aposta são no Parasprites. Para quem lembra, os Parasprites são criaturas parecidas com insetos que aparecem pela primeira vez na primeira temporada como os antagonistas. O nome Parasprite é uma mistura de parasita e sprite, uma criatura mística da floresta sempre livre. Nesse episódio vemos o poder de destruição que esses animalzinhos têm. Eles vivem com fome, parece zumbi, né? E conseguem se multiplicar em uma velocidade assustadora, parece zumbi. Enfim, se eu fosse escolher algo para ter causado esse estrago todo em um universo, seria exatamente uma epidemia desses insetos. No desenho, pelo menos nesse episódio, podemos ver esses universos, e acho que todos concordam que é um mais estranho que o outro. E só para falar que eu não citei, acho válido também falar de Canterlot High, o universo em que todos os pôneis são humanos. Sim, gente, o ambiente de Equestria Girls, querendo ou não, também é uma realidade alternativa. Não me questione, reclama com a Hasbro. Bom, saindo das animações, temos as comics de My Little Pony, que por não terem tanta supervisão, mostravam algumas coisas bem estranhas e macabras de vez em quando. As comics 17 e 18, intituladas de Reflexos aqui no Brasil, mostram exatamente um desses universos paralelos. Nessa comic, Twilight e suas amigas viajam por um espelho a pedido de Luna, que viu sua irmã desaparecendo. Assim, elas acabam parando em um mundo alternativo bem peculiar. Nesse mundo, tudo que é bom em Equestria é mal, e os vilões que conhecemos são, na verdade, heróis. Bem diferente, né? Quando elas entram na sala do trono de Equestria, podemos ver um vitral com alguns heróis desse mundo, e eles, Flynn e Flam, Derpy Hooves, a Rainha Chrysalis e Trixie, a humilde versão unicórnio. Imagina só uma cena dessas. Fico pensando como seria essa versão da Trixie. E nós fãs também gostamos de criar nossos próprios universos alternativos. Não sei se vocês acompanharam a última moda viral entre os brownies no TikTok, mas foi exatamente criar universos em que um vírus se espalha por Equestria. Eu nem sei se posso mostrar fotos aqui. Mas pra quem gosta desses temas mais pesados, vale super a pena dar uma olhadinha. É claro que se você for maior de idade, né? Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Achou que faltou falar de algum universo? Comenta aqui embaixo, hein? Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista!